Olá, estamos começando mais um episódio de podcast e a imagem, gente, a gente está mostrando um pouquinho da comunidade. Estamos hoje na comunidade Cauê, município de Pacaraima, para mostrar um pouquinho de um café que encanta todos aqui na nossa região, um café arábica, mas também tem tradicional. E esses aí são os cafeeiros, ou seja, os pezinhos de cafés, todos bem carregados, porque já tem produção chegando por aí. E a nossa conversa hoje é sobre isso, nesse lugar incrível. Estamos gravando direto da lavoura do café em Meru, em Pacaraima, cercado por esses cafeeiros, como falei. Hoje conversamos com Ana Caroline, 25 anos, nascida em Boa Vista, descendente do povo Macuxi, moradora da comunidade Cauê e uma das vozes à frente deste trabalho com o café arábica em Roraima desde 2019. Vou começar assim com um brindezinho de café? Pode ser? Pode. Obrigada por nos receber aqui. Gente, é sempre um prazer receber vocês. Né? Eu conheço a Marleide também da comunicação, né? Um pouquinho sobre o café uniu a gente em relação A a gente isso. fez uma feira que a gente estava participando juntas. E aí a gente se conheceu nessa feira e daí então sempre teve a ideia de trazer um pouquinho daqui do plantio para dentro do podcast e hoje deu certo, né? Hoje deu certo. Depois de alguns anos, meses, como você falou, um dos stories que a gente gravou por aqui, contando detalhes dessa visita, dessa comunidade. Mas eu fiquei encantada. Que lugar lindo. Que lugar lindo, bonito. Né? Como é que você sente hoje? Eu te pergunto assim, Ana, porque começar com o pé no chão da lavoura, o que passa pela tua cabeça quando você olha para as plantas, olha para essa região e tudo, para você que começou tudo isso? Eu ainda não acredito, né? Algo assim que eu sempre falo que eu nunca vi o processo, as coisas foram acontecendo, a gente foi trabalhando em cima disso. E o Imeru, ele surgiu do nada, né? Foi algo, um propósito realmente que veio para mim, eu agarrei esse propósito como meu. E eu consegui, depois de tudo isso, olhando para essas plantas, olhando para tudo que a gente já construiu, né? Eu e minha família desde então, desde que iniciamos o Imeru, eu ainda não acredito aonde a gente conseguiu chegar, sabe? É algo que eu nunca imaginei na minha vida, que eu ia trabalhar como produtora rural, como produtora do café, mudar todo o meu modelo de vida, que eu era aquela pessoa que ficava planejando tudo, que eu ia fazer minha faculdade, que eu ia fazer isso, aquilo. Enfim, eu tinha uma vida planejada. E aí com o Imeru caiu por terra tudo isso e eu transformei toda a minha vida, voltei para dentro da comunidade. Hoje eu estou sendo produtora rural, estou sendo uma empreendedora, apaixonada também pelo empreendedorismo, descobri isso em mim. Não sabia, eu tinha muito disso, mas eu não sabia que realmente era isso que eu deveria fazer da minha vida, né? E, enfim, me descobri, estou muito feliz, né? E ainda não acredito em tudo que a gente já conquistou e estamos trabalhando para poder conquistar mais e mais. Olha, eu observando tudo aqui, encantada com esse lugar, e a gente que vem pela estrada, o próprio caminho até chegar na comunidade é muito lindo, né? A gente vê que tem, é óbvio que tem uma melhoria por questões de estrada ainda, mas assim, é um lugar lindo, porque está no meio dessa floresta, com eu não sei identificar disso, mas é savana, floresta, gramínea, porque querendo ou não envolve um pouco essa questão toda de Pacaraima e a própria vegetação da Venezuela já. É um lugar lindo, né? É um lugar muito lindo. Você imaginava que hoje você estaria recebendo pessoas, tendo essa questão? Porque tem muita gente que vem pela vivência também, né? Aqui Sim. é uma região de cachoeiras, né? Então, a gente não imaginava receber pessoas. Quer dizer, minha mãe, há muito tempo atrás, ela escolheu justamente esse local aqui, antes mesmo do Imeru acontecer. Ela escolheu esse lugar para casa dela porque ela queria fazer um café da manhã aqui. Isso já tem muito tempo. E aí, com o surgimento do Imeru, veio a possibilidade da gente servir o nosso café próprio e o café da manhã que minha mãe queria, né? Então, a gente começou a receber pessoas dessa maneira. Mas a gente não imaginou que as pessoas iam gostar de ver isso aqui, viver de perto, porque até então a gente não sabia como o turismo acontecia. Eu estava chegando hoje, estava saindo pessoas que tinham vindo pela manhã, Sim. Representantes de instituições, né, autoridades da área militar, estavam te visitando mais cedo. Antes da gente chegar, eu vi os carros saindo. Isso é muito comum, as pessoas vêm cedinho para tomar o café, ter essa vivência, conhecer o... Sim.
Normalmente, a gente faz personalizado durante a semana, porque Pacaraima, por ter a operação acolhida, ela recebe muita instituição, né? Então, sempre vem pessoas de Brasília, algumas comitivas. E aí, quando elas vêm, eles querem vir tomar café e depois ir embora, né? Eles fazem toda a agenda, dormem, tomam café e vão embora. Então, a gente faz uma exceção e serve um pouquinho mais cedo, né? Às vezes eu sirvo café até 7 horas da manhã, para poder eles conseguirem entender e ver um pouquinho do Imeru, né? Vivenciar um pouquinho essa experiência. Olha, fala de raízes, território. Você nasceu em Boa Vista, vocês se estabeleceram aqui na comunidade Cauê, mas você é macuxi? Você é de descendência macuxi? Sou descendente macuxi, meu pai é macuxi, minha avó é macuxi. Minha mãe não é macuxi, então tem uma mistura aqui dentro de casa. Minha mãe é de São Paulo, né? As pessoas sempre perguntam. Minha mãe é de São Paulo, ela chegou quando ela era criança aqui em Pacaraima, no município, junto com os pais delas e alguns irmãos. E meu pai nasceu na comunidade indígena Caju, lá perto da Água Fria, o Iramutã, aquela região ali. E depois ele se fincou nessa região de serras antes da demarcação da Raposa Serra do Sol. Mas aí meu pai ele é indígena, minha mãe não é indígena. Aí, como é que você vê essa questão toda do envolvimento com a ancestralidade, né, de mesclar um pouco dessa questão da cultura regional dentro do teu conhecimento, trazer isso para as tradições? Porque, querendo ou não, é uma comunidade aqui, né? E acredito que tem uma questão também. Aqui é só macuxi nessa comunidade ou tem uma mistura de outros? A predominância é macuxi. Uhum. Depois vieram alguns, hoje a gente tem algumas pessoas que são do povo Apixana, e alguns que são ali dos Pemons, ali da Venezuela. Mas a predominância é macuxi. Essa ancestralidade, como é que você lida com essa questão do cultivo da terra, com o olhar da ancestralidade? E acredito que também com a influência da sua mãe, como é que você lida com essa mescla toda? Porque, querendo ou não, você falou, Marley, primeiro eu comecei a plantar café, agora eu estou buscando um conhecimento, né? Desde que eu era criança, né, eu sempre lembrava que a gente ia muito para a roça com o papai. Então, a roça, para mim, era um lugar onde tinha várias culturas juntas, né? Então, tinha plantas de todas as... Enfim, tinha de tudo enquanto dentro da roça. Depois eu fui descobrir que isso era um sistema agroflorestal. Era algo que a gente já fazia, que meu pai foi ensinado a fazer para comer, uma agricultura de subsistência, né? Pela minha avó, a gente plantava já de maneira tradicional, enfim, orgânica. Hoje a gente descobriu também que era de maneira orgânica. Então foi meio que passado de pai para filho, sem saber muito do que se tratava. Não vamos tratar isso como uma ciência, foi vivendo. Era uma vivência, né? Uma experiência que foi passada, que o meu pai aprendeu a plantar daquela maneira, então ele foi passando e para mim era plantar daquela maneira. Então as primeiras plantas do café, eu lembro que eu tinha, acredito que uns 15 anos de idade, que a gente plantou as primeiras plantas do café. E aí aquelas mudas, meu pai na época tinha uns adubos que a Embrapa chegou, acredito que foi a Embrapa que trouxe para dentro da comunidade. E aí eu falei, não, pai, vamos plantar ele orgânico. Saiu de mim isso, né? Vamos plantar ele orgânico. E aí o papai, não, vamos plantar. E aí a gente plantou ele todo em sistema natural, orgânico, né? Com esterco que a gente já tinha no sítio. Meu pai também cria até hoje muitos animais. Então a gente sempre tem esterco ao nosso favor, né? Então a gente plantou todas as primeiras plantas do Imeru foi com isso. E aí a gente molhava na mão quando era adolescente. Eu lembro que as nossas primeiras plantas a gente molhava uma a uma com um balde de água. Então, assim, foi algo que foi passado, mas a gente não sabia o que realmente estava acontecendo. Era só algo normal. Eu vou pedir para o Gustavo, antes eu vou chamar um videozinho, que a gente desceu a lavoura, né? Eu mostrei um pouco, mas antes eu queria mostrar essa imagem aqui. Esse aqui é o grão que a gente tirou do pé, na hora que a gente desceu na lavoura. E você estava falando, ele tem uma divisão, né? A casca, como é essa questão do aproveitamento? Então, aqui a gente utiliza o café, eu sempre falo, a gente aproveita tudo do café. A pessoa que não aproveita é muito errada a cabeça, mas assim, a gente consegue Você está estourando, né? Aqui eu estou estourando. E o café, ele tem tanto essa casca, que ela é rica em potássio, então a gente consegue fazer uma fermentação dela e voltar ela para a lavoura com o nutriente potássio nela. A casquinha nela. do café, ó, gente. Isso. E aí a gente tem essa polpa também.
E essa casca também é muito Nessa interessante. formatação ele é doce ou ele é amarguinho? Hã? Nessa formatação que ele é doce ou é amarguinho? Doce. Deixa eu ver. Ele é docinho. Nossa, gente, é muito docinho. É muito docinho, delicioso. Ele é muito doce. E essa polpa, essa doçura da polpa, Já dependendo quero do estourar nosso o outro. processo, dependendo dos processos, Você a gente estourou, consegue passar essa doçura para dentro da nossa bebida. Então, assim, Nossa, café dependendo indígena. da quantidade de tempo que ela está em contato com essa polpa, ela consegue passar para a bebida. E aí a gente Muito consegue, doce. hoje, no café, isso aqui também se chama cáscara. Então, a gente também dá para fazer um chá com essa polpa, né? Com essa casca, depois de tirar o grão do café. Então, a gente, assim, consegue utilizar tudo. A gente consegue utilizar a palha do café, que é depois que é descascado, processado, tira esse pergaminho, que é essa parte amarela. Dá pra comer ele do pé, Dá pra tranquilamente. comer. Eu achava, quando eu vi o café assim torradinho, eu imaginava que, por mais que fosse arábica, eu achava que ele era um pouco mais amarguinho. Não era, não era aquele fruto comestível. Ele é comestível. Ele é. Ele tem uma polpa muito doce, essa doçura ela é passada para dentro da bebida, né, dos grãos. Então a gente consegue, o robusto amazônico, ele tem menos polpa, Menos, ele pouquinho. tem essa polpa menos. Ele tem essa polpa, é docinha também, mas a gente tem menor quantidade. Tanto que o robusta, ele é bem denso, assim, bem juntinho, né? Eu vi que os seus ficam mais assim, né? Ou seja, ainda fica mais doce. Porque aquela que a gente mostrou aqui, ele é um pouco mais laranjinha, ele vai mais pro coral. Esse aqui, ó, tá bem madurinho. Então esse é mais doce, esse tem mais polpa. Tem. Esse aqui tá mais tempo, então ele conseguiu, enfim, produzir mais açúcar. Uma delícia. Mas a gente foi conhecer, né, a lavoura, eu desci, a gente começou um pouco mais, eu e a Caroline, né, que eu já estou carinhosamente chamando de Carol há algum tempo, por marcar e conversar muito sobre esse universo do café. A gente já sente uma certa intimidade. E a gente foi, vou mostrar esse vídeo para você agora. Ali, mas eu dei uma paradinha aqui no meio desse episódio para te apresentar em loco um pouquinho dessa plantação de café. Você é uma guerreira, tem um trabalho muito forte, né, honesto com essa questão toda de produção. Conheci ali seu pai que estava falando sobre isso. Tudo começou, ele falando que começou a plantar um período atrás e que até pensou em desistir. Mas você disse, não pai, segura, vamos continuar. Foi. O papai ele sempre foi meu primeiro apoiador, assim, o maior apoiador na parte do café. Então lá no início ele não plantava nada, ele cuidava enfim, ele criava, né, vamos dizer assim. E quando eu coloquei o Imeru dentro da nossa família, ele pensou um tempo em desistir. Eu falei, não pai, se o senhor for desistir, eu vou continuar, porque eu não quero, né? Virou um propósito na minha vida. E aí ele falou, não, né? Então se ela vai, eu tenho que ir atrás, porque eu vou deixar ela sozinha. Esses dias eu comentei que café é uma formiguinha, né? Seja com a gente que trabalha com os formatos mais de drinks, de cafeteria, recepcionando pessoas e ouvindo histórias. Aqui também não é diferente, porque hoje o Imeru, além de estar plantando café, recebe muitas pessoas que vêm vivenciar essa experiência, conhecer o café na sua produção, né, na sua produção origem, saber como é que acontece todo esse manejo e tudo mais. E também senta para experimentar um cafezinho. Falei para ela que daqui a uns dias vai ter uma cafeteria linda aqui e a gente só vê progresso para tudo isso. Eu fico muito orgulhosa do trabalho de vocês e sabendo dos desafios que todo mundo tem nos seus empreendimentos, mas principalmente eu fico imaginando os desafios que você não atravessa dentro de uma comunidade, morando em comunidade, vivendo a questão das próprias condições indígenas. A gente sabe que é muito desafiador, né? Hoje em Roraima a gente é um estado quase 50% de território indígena, né? Aqui em Pacaraima a gente tem a totalidade do município é de área indígena. Então, empreender aqui dentro, trazer o desenvolvimento para dentro dessas áreas é um pouquinho complicado, né? A gente precisa trabalhar com bastante instituições, a gente precisa trabalhar em parceria com muita gente, mas está dando certo, a gente está conseguindo mostrar resultados. Vocês são sucesso! Vamos conferir aqui um pouquinho mais. Olha, aí você viu aí, né, a gente falando um pouquinho, essa questão de chegar só para ver o fruto no pé, as pessoas ficam... quanto tempo que leva? Você comentou ali que são 2 anos, 3 anos, mas isso é porque você já tem uma produção que está acontecendo, né? Você já tem Isso. Em Roraima, é o que eu sempre estava comentando com você, em Roraima a gente está entendendo como esse universo, essa cultura se desenvolve aqui dentro do estado, que é um estado novo para a cultura do café, então a gente está tentando descobrir algumas coisas para poder saber daqui a alguns anos
como ela se... Enfim, ela consegue ter todo o ciclo produtivo do café, né? E como é que ela se comporta. E aí hoje a gente tem a produção já no primeiro ano, a gente já tem uma produção de café dessas pequenas plantas. A gente consegue ter alcançar a fase adulta do café aos 3 anos, né? A produção é muito maior aos 3 anos. A gente tem uma safra anual, mas a gente não conseguiu uniformizar todas elas ainda. Então, nós temos hoje safra que a gente começa a colher em fevereiro, tem safra que a gente tem em setembro, outra safra que vai começar a colher em novembro. Então, nós hoje estamos tentando organizar toda essa parte para poder entender como está funcionando a questão da florada, a colheita, tudo isso. Terroir de Pacaraima hoje, como é que você identifica o nosso terroir? Gente, hoje nós temos uma transição da floresta amazônica para o lavrado e a savana, né, que a gente fala, que é da Venezuela. Então a gente está com um terroir não tão definido, né? Ele é definido por essa transição. A gente consegue hoje ter um solo um pouco mais ácido, sem tantos nutrientes dentro do lavrado, mas nós temos um solo com muita matéria orgânica, muito nutriente na área da mata. Clima, altitude, tudo isso. Aí a gente consegue, aqui em Pacaraima, né, ele é diferenciado, a gente está a 930 metros de altitude, então para todo o estado a gente já é diferenciado em relação a isso. O nosso clima é um pouquinho mais fresco, né? Então a gente consegue produzir um café, ele não sofre tanto, um café arábica, que a gente consegue qualidade no café. E os manejos que a gente está aprendendo a lidar também para poder melhorar cada vez mais a qualidade. Eu sempre falo quando eu recebo lá, porque a gente trabalha com microlote no podcast Coffee Pub, a gente só trabalha com cafés especiais, a gente faz questão de trabalhar com cafés especiais, entendendo sempre muito mais esse universo arábica, mas Robusta cresceu muito, e Robusta é muito propício dessa região, né, para quem quer de repente produzir café em grande escala, né? Ele exige menos olhar do que de repente o café que você está trabalhando aqui em Pacaraima, que exige um olhar, uma dedicação, né? Um olhar mais apurado para o café. E eu vi que todo o teu manejo ali, visitando, é todo assim, pezinho por pezinho, né? Há um cuidado especial. Você falou que, inclusive, na hora de espantar pragas, de ter essa questão de cuidado com cada planta, né? Eu sempre falo que o café de qualidade, ele é um conjunto de fatores. Não adianta ter uma melhor variedade, ele precisa ser cuidado do início até na implantação da lavoura. A gente precisa implantar essa lavoura de uma maneira correta para ela dar sustentação para o café dar qualidade depois, né? Então, assim, a gente tem toda essa cadeia produtiva, todos esses processos com plantio, colheita, secagem, seleção de grãos, torra, depois até fazer o café, que a gente sabe que é muito importante para não estragar o café que o produtor... que já é a nossa área, pensar na água, a temperatura... para poder não estragar dependendo do tipo de método, gramatura do papel, tudo isso é pensado, né? Exatamente, tudo isso influencia. Então, o café de qualidade, ele precisa desse conjunto de fatores. E hoje a gente cuida aqui do Imeru, a gente implantou ele de uma maneira... ele é um sistema orgânico, né? Então, a gente colocou muita matéria orgânica na implantação da lavoura. A gente cuidou da seleção dos frutos lá, das sementes, para serem as melhores sementes. Então, a gente hoje já tecnificou muito, né? A gente trouxe mais conhecimento para dentro da lavoura, porque antigamente a gente não tinha, e hoje a gente vai conseguir, pelo menos nessa parte inicial, ter um café com qualidade. Muitas pessoas não imaginavam Roraima produzindo café arábica, por questões de manejo, estrutura, até mesmo essa preocupação com a questão de terroir, de ambientação, porque é um café que exige dedicação. O que te perguntam quando você vai lá fora? Que você já teve recebendo prêmio, já teve reconhecimento, já concorreu a prêmio nacional, né? Teve um apoio muito forte com o Sebrae. O que você diz em relação a isso? Então, a gente não é reconhecido pela cultura do café, né? Roraima não existe café. Agora que a gente está começando a colocar a Roraima no mapa do café. Então, o Imeru, ele foi a primeira marca de café aqui de Roraima, né? Com produção própria. Então, a gente conseguiu colocar ele no mapa de cafés, no mapa de orgânicos aqui do Brasil, no caso. E aí, quando eu chego lá fora falando tudo que a gente vive aqui, o que a gente faz, e também consigo mostrar para alguns produtores, algumas pessoas especialistas no café, eles ficam assim... Eles ficam morrendo de vontade de vir conhecer, porque é algo muito novo. A gente não tem, a gente está no extremo norte do país, numa região que tem muito sol, numa região que
Enfim, estamos numa faixa que é muito diferente. Tem muito calor, mas trazer uma altitude com um clima ameno, bem na fronteira, no extremo norte, com o café arábica, que a gente não tem em outra região norte, que a gente não consegue achar um café arábica, porque é muito difícil ter altitude, eles ficam loucos para conhecer. Né? Porque é algo muito diferente, algo muito específico. Quem entende o mundo do café especial sabe exatamente o que é tudo isso. Né? Hoje você está dentro de uma comunidade, sua mãe teve uma influência muito grande, eu acredito, porque você falou que ela pensava nos cafés de manhã cedo e esse cuidado. Né? Você é mulher no meio de uma lavoura, trabalhando com produção. Como é que é lidar tudo isso dentro da sua comunidade, no extremo norte do Brasil? Como é que você vê isso? Você, sua mãe, as próprias mulheres que fazem e trabalham diretamente com o plantio do café. Como é que você se vê nesse contexto? Assim? Gente, é muito legal que o ser mulher, para mim, ele sempre foi uma consequência, né? Meu pai e minha mãe, eles me criaram muito dona de mim, me criaram para eu conseguir ter os meus próprios objetivos, meus sonhos, conquistar todos eles através de muito esforço. Eles me ensinaram que eu precisava me esforçar muito, estudar muito para poder conseguir tudo que eu queria. Então, eu nunca foi o ser mulher para mim, é ser mulher, mas algo que dentro da agricultura, dentro do café, é algo muito masculino. Mas eu sempre me inseri muito bem. Mulher indígena dentro de comunidade. Exatamente. Então, assim, para a gente se inserir um pouquinho mais, é complicado por conta do nosso mundo, né? Mas isso nunca me tirou a paz, nunca me podou. Eu sempre falei, gente, eu vou lá e pronto, eu vou dar conta e vou, e vai dar certo e acabou-se. Então, assim, eu nunca tive aquele negócio de, será que eu vou? Porque será que vai dar certo? Será que isso? É por isso que eu sempre falo, eu nunca vi o processo, eu só via o resultado até hoje, às vezes, porque assim, a gente só vai indo, as coisas vão acontecendo, as oportunidades aparecendo, e eu vou pegando as oportunidades, vai acontecendo as coisas, e aí o ser mulher para mim é algo que me coloca à frente, porque a gente tem um olhar mais apurado para o negócio, a gente tem... Enfim, a gente tem um carinho a mais em todas as coisas que a gente vai fazer. Eu vi um meme esses dias, um amigo compartilhou no grupo do qual eu faço parte, um grupo familiar. Aí ele colocou assim, empreendedorismo é uma coisa que é mundo de doido, né? Ninguém empreende puro. Ou toma muito vinho, ou toma muito café, ou é maluco de nascença. Mas assim, ninguém é completamente sã nesse processo todo. E se tem que ter uma mente meio doida mesmo para poder lidar com tudo isso. Tem que ser muito ousado para poder se manter em pé, firme, não perder a crença, mesmo diante de situações que as pessoas falam, não, mas você vai fazer isso? Você já tem tá coragem? Já está feito na mente da gente, já está tudo meio concluído lá. E eu concluí nessa parte, aqui na comunidade, a gente tem vários projetos que são liderados por mulheres. Então, eu sempre falo que a nossa comunidade é uma comunidade empreendedora, a gente está trazendo cada vez, está crescendo o empreendedorismo aqui dentro, tanto nos jovens quanto mulheres, homens, enfim, várias áreas dessa parte. E aí, quando você vai assim no evento da comunidade, num projeto da comunidade, isso você vê mulheres à frente. Você vê mulheres, a nossa comunidade, ela nunca podou mulheres, ela sempre colocou em destaque. Então, a gente sempre se colocou em destaque. Isso é um ensinamento fabuloso. E aí, em reuniões, você pode ver, a gente tem mulheres na liderança, a gente tem opiniões de mulheres, femininas, são levadas a sério, a gente faz discussões. Então, assim, mulher dentro da nossa comunidade hoje em dia, ela está em lugar de destaque e ela também é liderança. Olha, para você que está nos assistindo em outro lugar, Pacaraima é uma região mais friazinha de Roraima. Apesar desse sol, dessa claridade, aqui é um pouquinho mais fresco. Então, para você que de repente quer conhecer Roraima, quer conhecer o café da nossa região, esse lugar é um lugar de visitação, você tem que fazer agendamento. Né, Ana? Você tem que conversar com antecedência, como a gente fez para poder ser recebido, para ter bolo de fubá, café especial, café é uma delícia, gente. Eu senti notas, eu falei para Ana, senti notas sensoriais, eu já conhecia o Imeru. Esse aqui, ela comentou comigo que é o tradicional, mas assim, eu daria, se eu pudesse dar notas, um 8.2, 8.3, porque é um café muito bom mesmo. E acho que de diferente, né? A gente ter esse café assim de produção,
numa escala em que a gente teve um acesso mais rápido, diretamente do pé, vindo e faz uma moagem. A gente visitou, né, toda essa parte de secagem, e ela faz um acompanhamento com o visitante, explica tudo isso. E hoje, para agendar com você, como é que é feito isso? Nós temos o Instagram, né, tanto da comunidade indígena Cauê quanto do Imeru Café. E você consegue pelo WhatsApp. Então, hoje nós temos pacotes turísticos, não só do café da manhã, mas a gente tem pacote que envolve um pouquinho da cultura da comunidade, o ecoturismo, as cachoeiras. Que são Eu lindas sempre essas falo cachoeiras. que hoje a comunidade ela trabalha o turismo de base comunitária, mas não é só o turismo de base comunitária, a gente envolve dentro desse turismo, a gente envolve o ecoturismo, o turismo rural, o etnoturismo, o turismo de base comunitária, a gente consegue trazer o turismo de experiência, né? A gente tenta trazer tudo isso envolvido num único passeio. Então, quando você vem conhecer, você vai na cachoeira, você tem convivência com os moradores, você tem um pouquinho da cultura inserida, o café, que é o nosso turismo rural, que é a rota do café que a gente está trabalhando bastante nessa parte, é o que chamam as pessoas para vir, né, da comunidade, é a nossa rota do café artesanal hoje em dia. Então, hoje nós temos vários pacotes. Então, através do Instagram, tanto da comunidade Cauê quanto do Imeru Café, você consegue agendar com a gente. Olha, Ana, para começar encerrando o nosso bate-papo, diante dessa lavoura linda, dessa vista maravilhosa, eu sou uma aficionada por café. Eu digo que o café mudou a rota da minha vida, você disse que também mudou a rota da sua vida Totalmente. completamente. Como é que você vê o café Imeru daqui a uns anos? Onde que você quer ver a cafeicultura de Roraima, Pacaraima, chegar na sua concepção? É um sonho meu transformar minha comunidade em um polo cafeiro e café de qualidade. Hoje em dia, nós iniciamos, já temos 10 produtores de café dentro da comunidade, então isso vai ser uma consequência. Aqui é considerado um sítio dentro da comunidade? Como funciona? Aqui é o nosso terreno, aqui dentro da comunidade. Não é como se fosse um sítio, um retiro, vamos dizer assim. Tem nome? É o Imeru Café aqui Imeru nessa Café. parte. Aqui é o sítio Imeru Café. E aí tem a primeira Porque eu vi que são plantação. divididos, né? Aqui na comunidade a gente tem bem certinho, de acordo com o nosso regimento interno da comunidade, cada um tem seu terreno bem definido, né? Então você pode plantar, você pode fazer, enfim, o que você quiser, empreender dentro desse terreno. E aí o Imeru hoje, eu já alcancei algo que eu pensava que nunca ia alcançar, né? A gente já conseguiu várias coisas, a gente está muito conhecido, está consolidando a marca. Vocês são um sucesso. Deixa eu te falar, eu estou aqui porque vocês são um sucesso. Vocês são um sucesso. Seu pai falou assim, porque não sei o quê. Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes, o sucesso chega antes de muitas coisas. E a gente sente isso. Vocês são um sucesso absoluto. Sucesso pelo amor que você tem em tudo que você faz aqui, pela sua realidade familiar, pelo aconchego, pelo carinho. Gente, é um carinho, um aconchego esse clima aqui. Isso tudo é sucesso. Pois é. E aí eu dimensiono, logicamente, porque eu estou trabalhando para isso, mas eu quero que o Imeru ele chegue em muitas xícaras, não só aqui em Roraima, mas no Brasil e fora do Brasil. Eu quero que as pessoas consigam tomar o café, mas um café com propósito, eles consigam enxergar além daquela bebida, sabe? E trazer um pouquinho da minha comunidade aqui, da nossa comunidade Cauê, mostrar que a gente sim consegue produzir produtos de qualidade. Os indígenas eles estão à frente de muita coisa, a gente tem projetos que dão certo e a gente quer mostrar isso. A gente tem hoje uma cadeia produtiva do café dentro de uma comunidade, então eu sempre fiz muita questão de fazer isso, porque as pessoas, não, Ana, você pode mandar para torrar em Boa Vista ou fora do estado, para a gente ter uma torra de qualidade, uma torra mais feito aqui, né? E aqui eu falei, eu quero que saia totalmente da minha comunidade. Lá no fundo tem um moinho artesanal, não sei se o Gustavo vai conseguir mostrar ali no fundo, branquinho, é um moinho artesanal que vocês moem, inclusive, o café. A gente moe tudo aqui. Então, assim, eu quis trazer para dentro, eu falei, a marca Imeru, ela vai ser consolidada nesses fundamentos, o fundamento da família, o fundamento da sustentabilidade, da comunidade. Eu quero mostrar para o mundo que a gente consegue produzir dentro de uma comunidade indígena toda a cadeia produtiva do café. Bora combinar assim, quando você levar o nome do café Imeru para o mundo, a gente vai lembrar dessa conversa, tá bom? Vai, bora. Porque eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. O café arábica, ele é uma
Eu acho que ele, em Roraima, nunca. Se você tomar um cafezinho como esse, você de qualquer parte do mundo que queira entender sobre café indígena, com todo esse cuidado e esse manejo que está sendo, que a gente mostrou um pouquinho aqui localmente, você vai entender do que eu estou falando. É um primor, é muito bom, gente. E olha, que aula de determinação, sabor, história, ancestralidade, coragem, vigor, 25 anos, muita coisa pela frente. Te agradeço por receber a gente aqui. Eu que agradeço a vocês, mostrar um pouquinho da nossa casa, um pouquinho da nossa história, né? É o trabalho de formiguinha, como a Marleide já falou. É o café e é um trabalho que não é feito por uma pessoa. Não. A Ana é a cara do Imeru, mas por trás do Imeru e da cara do Imeru tem muitas outras pessoas que estão ali diariamente determinadas a fazer acontecer, e sem elas talvez a gente não conseguiria. Eu fui só o pontapé inicial. Olha, valoriza, eu sempre falo isso, valoriza o trabalho por trás de cada xícara. Eu digo isso porque no podcast Coffee eu vou lá, às vezes falo, comento, mas a pessoa que pensou café arábica, a pessoa que pensou em um curso sobre café quando eu comecei a trabalhar com café foi meu filho, Luiz Gustavo. Ele entende de grão, ele vive grão, ele que pesquisa. A gente está agora recente nessa questão de fazer os 5 anos do café, lançando um rótulozinho com café que vem de outro lugar. É a cara dele, ele que vê tudo isso, ele que trabalha a mixologia dos drinks, né? Ele é que pensa a gestão desse negócio de maneira... Ele não gosta que eu fale isso, mas eu vou dividir aqui de maneira muito tímida, mais calado, mas vive o mundo e o universo do café. Aí, por outro lado, a gente tem a Edu, que está na gastronomia, ali, sempre pensando nos pratinhos. Então, somos figuras que pensam tudo isso. E aí vem as pessoas que somam com o trabalho na entrega. Sim. E aqui eu tenho certeza que, ao dormir, você está lá pensando café, vivendo café, pensando em cada xícara, e que essa xícara chegue em muito mais pessoas e que as pessoas consigam conhecer o que a gente está... 3 horas da manhã, Ana, acorda. O que eu posso fazer amanhã? Mas tem muito para entregar. Obrigada de coração. Quero voltar mais vezes, quero fazer a Rota das Cachoeiras, porque eu acho que turismo e sustentabilidade é o futuro. Não tem como pensar diferente. Quero ver aqui vários carros na Rota do Café, porque é lindo. E é isso. E vamos para os próximos episódios falando de muito mais sucesso, viu? Vamos. Muito obrigada, gente, por conhecer. Eu espero que vocês venham conhecer a gente. Vocês vão gostar bastante de vivenciar um pouquinho essa experiência, saber como a gente faz esse café, que é gostoso, né? Porque eu sou suspeita, mas é muito bom. Ela, Marleide, não sei o que, notas disso, notas daquilo. Eu falei assim mesmo, uma delícia. Eu identifiquei notas de mel nesse aqui. Sim. Você estava falando que é uma questão toda com manejo de cana-de-açúcar, né? Uhum. Então, assim, acaba que há uma influência de notas sensoriais. Acredito que os próximos aí vai ter alguma coisa de banana. Você plantou bananas, né? Hoje a gente está com o sistema em consórcio com a banana para poder fazer um pouco de sombreamento no café. Mas a gente também vai conseguir implantar agora, nesse próximo semestre, a gente vai começar a implantar outras culturas entre os cafés. E se for deixar, a gente vai finalizar o episódio, a gente vai continuar falando aqui de café, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada por ficar com a gente. Compartilha!